A história começa com uma garotinha que acompanha seu pai até a fazenda. Depois de terminarem o trabalho, ele a chama para voltarem juntos. Já em casa, ela observa um grande mapa de Edithia. Ao redor do continente onde vivem, tudo parece mergulhado em escuridão. O mapa mostra apenas o território conhecido, cercado por áreas sombrias. A menina não entende aquilo, e cheia de curiosidade, olha para o pai e quer saber: o que existe além do continente? Uma dúvida que nem mesmo ele consegue responder. Ele conhece bem a filha e sabe o quanto ela gosta de descobrir coisas novas. Queria ter uma resposta para dar, mas não tem. O pai conta que todos os humanos, assim como ela, nasceram com esse desejo de saber mais. Só que, sempre que alguém tentou entrar nessas regiões escuras, tudo terminou em tragédia. Ele explica que existem 4 demônios vigiando as direções do continente: oeste, leste, norte e sul. Todos os grupos que tentaram atravessar essas fronteiras nunca voltaram. A garota se assusta. O pai continua e diz que enquanto esses demônios continuarem vivos, ninguém vai descobrir o que há por trás daquelas sombras. Ele fala sobre os tesouros usados pelos heróis, armas sagradas capazes de enfrentar essas criaturas. E até que um verdadeiro herói surja com um desses tesouros, ninguém poderá vencê-los. Isso só aumenta o brilho nos olhos dela. Quer se tornar uma heroína e quer ajudar a humanidade a conquistar novos territórios. Vários anos depois, Alicia desperta dentro de uma carroça que avança pelos limites do continente. Agora, faz parte do grupo de heróis escolhidos. Com firmeza, segura a corrente pendurada em seu pescoço e murmura que chegou o momento de realizar o sonho de expandir a terra dos humanos. Não está sozinha nessa missão. Outros heróis acompanham a viagem. Durante o trajeto, eles começam a conversar e a se apresentar. Um deles é Katz, dono da foice de água, seu tesouro sagrado. Depois vem Horgus, com o arado muscular. E assim seguem, compartilhando seus nomes e poderes. Alicia, por outro lado, prefere ficar em silêncio. Apenas observa. Outro membro do grupo, Stefan, avisa que estão se aproximando do destino. Alguns cochicham que Stefan é o mais poderoso entre eles. A carruagem para de repente. O cocheiro avisa que dali em diante não é possível seguir com o veículo. Eles se preparam para descer, mas logo os ataques começam. Os demônios surgem de repente e eliminam os cocheiros sem dar chance de reação. Diante do perigo, Stefan assume a liderança e organiza os heróis em esquadrões. Arqueiros e lanceiros partem para o combate. Ele decide lutar ao lado de Alicia e juntos enfrentam os monstros que restaram. A arma sagrada de Alicia se chama Andorinha de Pedra, e ela a utiliza ao lado de Stefan. No topo de uma montanha próxima surge um dos senhores bestiais. Ele começa a falar que o mundo surgiu do caos, e por isso, ele também teria vindo do mesmo lugar. Enquanto a batalha continua, os heróis avançam, enfrentando as criaturas e atravessando uma caverna até alcançarem o alto da montanha. Stefan está animado. Quer entrar para a história como um dos primeiros a derrotar uma besta lendária. Quando chegam ao Monte da Lua, o verdadeiro inimigo aparece. Um ser imponente e assustador. Seu nome é Clevatès do Luar. O olhar dele é paralisante. Stefan admite para si mesmo que aquilo o intimida. Ainda assim, acredita que podem vencê-lo. Afinal, eles são os 13 escolhidos pelo rei de Haiden. Ele promete que juntos vão transformar aquela batalha em uma lenda. Mas antes que possam fazer algo, Clevatès ataca à distância. Sem sequer se mover, lança Stefan contra uma rocha e o mata imediatamente. O choque é geral. Outro herói tenta assumir o controle e animar o grupo para continuar lutando, mas também é morto logo em seguida. Conforme os heróis se aproximam, Clevatès elimina um por um, sem sair do lugar. Em certo momento, Alicia entende o que está acontecendo. Grita para os outros que os ataques vêm das sombras. Se quiserem sobreviver, precisam fugir delas. Muitos não sabem o que fazer, mas ela começa a agir. Corre pelas encostas, salta entre as pedras, tentando evitar os golpes furtivos. Uma das caudas se aproxima. Ela é a primeira a conseguir ver o ataque antes de ser atingida. Ativa o poder de sua arma sagrada e acerta Clevatès, deixando uma pequena rachadura em seu chifre. Os olhos da criatura brilham em surpresa. Ele não tinha contato com humanos havia 1000 anos, e pelo que sabia, eram frágeis como insetos. Agora se perguntava o que mudou nesse tempo. O que motivava aquelas pessoas? Precisava entender.
Queria descobrir mais, e para isso teria que investigar. Nenhum dos heróis sobreviveu. Alicia é a última a cair. Ela voa pelos ares e aceita o fim. Em pensamento, pede desculpas ao pai por não conseguir cumprir seu sonho. Na capital Hyderabad, as pessoas seguem com suas rotinas, sem imaginar o que está prestes a acontecer. De repente, Clevates surge bem no centro da cidade. O medo se espalha. Ele está ali por um único propósito. Quer saber o motivo de os heróis terem invadido seu reino. Lembra que disseram ter sido enviados pelo rei de Hydan. Por isso decide que vai eliminar tudo ao redor até encontrar esse rei. Enquanto isso, os cidadãos fogem e os cavaleiros tentam reagir. Arqueiros disparam contra ele. Clevates se defende e corre pelos telhados em direção ao palácio. Os guardas aumentam a defesa e lançam várias flechas, mas nenhuma o acerta. Ele observa os ataques com calma. Não eram tão fortes quanto imaginava. Continuavam fracos, e aquilo não o afetava em nada. Com um golpe das caudas, derruba a muralha como se fosse papel. Vendo que não conseguem conter a ameaça, um dos cavaleiros corre para avisar o rei. Diz que um demônio invadiu a cidade. O rei não se surpreende. Se chegaram a esse ponto, é sinal de que os heróis falharam. Ele se levanta do trono e se dirige a uma porta especial. O cavaleiro insiste que é melhor fugir, mas o rei discorda. Afirma que não adiantaria correr. O demônio o encontraria de qualquer forma. E só existe uma coisa que ainda pode ser salva: a fornalha. O fogo de Hydan precisa continuar aceso. Lá fora, os cavaleiros continuam tentando parar Clevates, mas os ataques não têm efeito. O monstro se lembra da espada que Alicia usou e como ela conseguiu feri-lo, mesmo que levemente. Isso o faz pensar que, se os humanos forem deixados em paz, podem evoluir e se tornar uma ameaça maior. Eles não invadem o território humano, mas os humanos desejam conquistar o deles. E isso já é razão suficiente para reagir. O rei se aproxima da porta que leva à fornalha, mas ao abri-la, Clevates aparece. Observando as roupas e o ambiente ao redor, o demônio entende de imediato que aquele homem é o rei. Ele fala na língua dos humanos, o que causa espanto. O rei não acredita no que está ouvindo. Não acha que um ser como aquele deveria saber sua língua. Clevates o alerta. Pede que tenha cuidado com o que diz, pois as palavras dele podem decidir o destino de toda a humanidade. E não está falando apenas do povo de Hydan, mas também dos reinos de Dorn, Olg, Srada e Bent. Clevates encarou o rei com seriedade e fez uma pergunta direta. Queria entender por que ele desejava sua morte. O rei, no entanto, não viu razão para justificar nada a um ser como ele. Sem paciência para insistir, Clevates terminou a conversa ali mesmo, tirando a vida do rei em um único movimento. Depois disso, deixou o palácio para trás. Na mente dele, se os humanos representavam uma ameaça ao seu território, então deveriam ser eliminados. Para isso, precisava reunir forças, levantar um exército e pôr fim a toda a humanidade. Enquanto se afastava, um choro agudo o chamou a atenção. Era um bebê. Próximo ao som, uma mulher gravemente ferida usava suas últimas forças para manter a criança nos braços. Clevates se aproximou, curioso. Ao perceber que se tratava de um humano, sua reação inicial foi de indiferença. Contudo, a mulher se dirigiu a ele com uma súplica inesperada. Queria que ele salvasse o bebê. Aquilo o deixou surpreso. Questionou se ela estava em seu juízo, já que implorava justamente ao responsável por toda a destruição. Relembrou que seu objetivo era acabar com a humanidade, e que se a criança morresse, a culpa era do destino, por ela ter nascido em Hydan. Mesmo assim, a mulher insistiu. Disse que o bebê não havia escolhido nascer ali. Clevates parecia pouco afetado, mas então propôs um desafio. Se ela acreditava tanto que aquela criança merecia sobreviver, que provasse isso para ele. A mulher, com a respiração fraca, respondeu que não tinha como fazer isso naquele momento, mas confiava que, no futuro, o menino mostraria seu valor. E com essas palavras, ela faleceu. Pensativo, Clevates acabou pegando o bebê. Não estava convencido, mas resolveu observar no que ele se tornaria. Afinal, acompanhar o crescimento de um humano não levaria tanto tempo assim. O continente de Edtia era lar de 5 clãs humanos distintos. O primeiro, Dorn, reunia os maiores construtores e guerreiros. O segundo, Org, era formado por um povo da floresta, corajoso, experiente em caça e medicina.
O terceiro clã, Slada, vivia nos mares. Seus membros eram nadadores e navegadores excepcionais. Já o quarto grupo, Bent, era composto por bárbaros que confiavam plenamente em sua força bruta e viviam em meio à natureza. Por fim, os Haiden, o mais antigo entre os clãs, cheio de segredos e conhecimento técnico. Somente eles dominavam a arte de criar armas mágicas, unindo minério encantado e mana. Essa habilidade, porém, era um segredo guardado apenas pela família real. Como seu principal trunfo era a sabedoria, os Haiden negociavam armas com os Dorn, e com o tempo, essa troca promoveu uma convivência pacífica entre as raças, dando origem a mestiços. Com isso, os Haiden de sangue puro se tornaram escassos. Fora de Edtea, o continente era rodeado por terras selvagens, dominadas por feras mágicas. Nas profundezas da Montanha-Lua, Clevatès afastava algumas criaturas que tentavam se alimentar do bebê. O choro alto da criança o fez se preocupar, temendo que isso acabasse chamando mais predadores. Deitou-se ao lado do bebê e refletiu sobre o que poderia fazer. Ele nunca cuidou de um ser humano antes. Em uma tentativa de acalmar a criança, encostou levemente a garra em sua cabeça, transferindo energia para fazê-la dormir. Funcionou por um tempo, mas, como previsto, pouco depois o bebê acordou e recomeçou o choro. Irritado, Clevatès o pegou e o lançou em um buraco cheio de insetos. Criaturas que, segundo ele, não comiam carne nem sangue, mas sim fezes, e podiam limpar o bebê. Enquanto observava a cena, comentou consigo mesmo que, ao que tudo indicava, estava errado ao presumir que crianças humanas cresciam em poucos dias, e se perguntou por que escutou aquela mulher. Mesmo assim, como havia dado sua palavra, não voltaria atrás. Honra era algo que ele ainda respeitava. Decidido a acompanhar o crescimento do bebê para decidir o destino da humanidade, percebeu que não daria conta sozinho. Afinal, humanos precisavam se alimentar, e ele não fazia ideia de como aquilo funcionava. Foi então que se lembrou de Alicia. Precisava de algo que ela tinha. Alicia havia visto sua casa ser queimada, perdido o pai, e depois enfrentado a derrota contra o próprio Clevatès. Quando abriu os olhos, se questionou se ainda estava viva. Ao notar a presença dele, tentou atacá-lo, mas percebeu que estava sem sua arma e os corpos de seus aliados também haviam sumido. Clevatès afirmou que a havia trazido de volta à vida usando um pouco de seu sangue mágico. Agora, ela era uma morta-viva. Alicia ficou sem reação e uma pergunta tomou conta da sua mente. Como ele conseguia falar a língua humana? Nesse instante, Clevatès pediu, com toda a naturalidade, que ela revelasse seus balões infláveis. Alicia ficou indignada com a ousadia, mas ele, com a maior seriedade, explicou que precisava alimentar o bebê. Como ela agora continha parte do sangue dele, não tinha como recusar. Com muito constrangimento, removeu sua armadura. Com vergonha, Alicia explicou que uma mulher só consegue produzir leite após ter dado à luz. Desesperada com a humilhação, pediu que Clevatès acabasse com ela de vez, mas ele não atendeu. Enquanto discutiam, o bebê chorava novamente. E ao invés de lidarem com a situação, os dois começaram uma conversa sem sentido sobre como ele havia encontrado a criança. Impaciente, Clevatès insistiu que Alicia pensasse em uma solução. Sem muito conhecimento sobre crianças, ela acabou sugerindo que encontrassem uma ama de leite. Explicou que esse era o nome dado à mulher que alimentaria o bebê no lugar da mãe, mas para isso precisariam de dinheiro. O problema era que Clevatès não tinha absolutamente nada. Alicia então comentou que nos arredores da montanha havia muitas pedras mágicas. Podiam vender algumas e conseguir o valor necessário. Ela pensou em atacá-lo, mas sem sua espada não tinha chance alguma. Depois de considerar a ideia, Clevatès concordou. Antes de partirem, Alicia comentou que naquela forma monstruosa, ele causaria pânico nas cidades. Clevatès recusou a ideia de deixá-la ir sozinha. Não pretendia se afastar da criança. Como solução, ele se transformou em um garoto humano. Apesar de o disfarce ser bem convincente, algumas caudas ainda estavam visíveis. Ele acabou escondendo elas em uma sombra que abriu sob si. No entanto, um pequeno chifre continuava à mostra. Ele sequer percebeu, e Alicia achou melhor não comentar. Antes de sair, decidiu criar nomes para si e para a criança. Escolheu Clem para si e Luna para o bebê. Só depois disso, se lembrou de perguntar o nome da companheira. Alicia respondeu, e então,
Eles partiram. Ao encontrarem um pequeno rio, Alicia assumiu a tarefa de dar banho em Luna. Enquanto secava o bebê, acabou levando um jato de xixi no rosto. Clem criticou seu jeito de lavar, secar e até como enrolava a criança. Mesmo assim, Luna parecia feliz depois do banho. Clem apontou que o acampamento dela não tinha nada útil. Alicia explicou que tudo o que não era essencial para a luta havia ficado em uma pousada no pé da montanha. Ele mandou que ela também se lavasse, pois estava coberta de sujeira, e entregou as roupas que haviam sido usadas para enrolar o bebê, pedindo que lavasse. Durante a lavagem, Alicia notou um brasão bordado nas roupas. Era o símbolo da família real de Hayden. Isso a fez perceber que Luna provavelmente era da realeza. Enquanto isso, entre as ruínas do castelo, um soldado revirava os escombros em busca de sobreviventes. Ao ver a destruição causada por Clevates, lembrou que a princesa havia planejado fugir com o filho antes do ataque. Ele culpava o rei pelo fim do reino, mas ainda havia esperança de que alguém tivesse sobrevivido. Do outro lado, o general Dorel observava o que restava do território dos Hayden. Ordenou que um mensageiro fosse até o imperador. Precisavam agir rápido para ocupar a região antes que outra raça o fizesse. O objetivo principal de Dorel era o segredo por trás das armas mágicas, algo que apenas os membros da realeza Hayden sabiam produzir. Ele também pediu que Maynard, seu braço direito, procurasse por qualquer sobrevivente com sangue real e o trouxesse. Em outro lugar, Alicia confrontava Clem. Apontou o brasão e o acusou de sequestrar uma criança da realeza. Clem ficou espantado. Contou que recebeu o bebê de alguém que tinha exatamente a forma humana que ele usava agora. Alicia não acreditou. Ele insistiu que havia encontrado a criança nos destroços depois de matar o rei, e só fez isso porque foi atacado. Alicia explicou que, com a morte do rei, muita gente passaria a procurar pela criança com direito ao trono. Quando mencionou que apenas um herdeiro Hayden poderia ativar a fornalha e forjar armas mágicas, os olhos de Clem brilharam. Achou a ideia interessante, tornar Luna uma rainha e apoiá-la das sombras. Alicia ficou preocupada. Talvez tivesse piorado tudo ao revelar essa informação. Clem pediu que fossem logo procurar uma ama de leite. Enquanto seguiam viagem, Alicia tentava se convencer de que ninguém aceitaria um cara com chifre liderando. Mas então se lembrou que o povo Olg também tinha chifres, o que poderia ajudar Clem a se misturar. Mesmo assim, acreditava que, mais cedo ou mais tarde, os humanos descobririam a verdade e impediriam seus planos. Ela notava o quanto Clem era obcecado por Luna, e pensava que, se algo acontecesse à criança, isso poderia acabar com toda a humanidade. Com isso em mente, decidiu que proteger Luna seria sua nova missão. No caminho, foram surpreendidos por um grupo de bandidos. Um deles acertou a cabeça de Clem. Alicia, achando que seriam fáceis de vencer, ficou chocada ao vê-lo cair sangrando. Gritou assustada, mas também foi atingida e perdeu a consciência. Não conseguia acreditar que, mesmo com o sangue sombrio correndo por suas veias, estava tão vulnerável. Algum tempo depois, ela despertou. Viu à sua volta os rostos de antigos companheiros, como se estivessem a caminho da batalha contra Clevates novamente. Por um breve instante, achou que tudo não passava de um sonho, até que ouviu Clem ordenando que acordasse. Foi então que percebeu. Haviam sido capturados pelos bandidos. E ele dizia isso com um sorriso no rosto. Eles estavam sendo levados na carroça dos bandidos, junto com várias outras pessoas. O que mais chamava a atenção de Alicia era o jeito calmo com que Clem mantinha aquele sorriso tranquilo no rosto, o que só a deixava ainda mais inquieta, já que ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Ao menos percebeu que Luna estava bem e dormindo. Clem comentou que a pequena havia chorado há pouco tempo, mas que agora estava em paz. Alicia se aproximou dele, passando discretamente entre os outros cativos, e perguntou em voz baixa por que ele, um dos 4 reis demônio, tinha se deixado capturar de propósito. Ela acreditava que, ao mudar de aparência, ele também tinha perdido boa parte da força, e por isso foi derrubado com um único golpe. Clem disse que a ideia dela estava próxima da verdade, mas não era exatamente isso. Ele explicou que o processo para alterar sua aparência também deixou seu corpo frágil como o de um humano, algo que ele mesmo não sabia. Por conta disso, quando foi atingido pelas costas de surpresa, acabou sendo nocauteado. Alicia quis saber por que ele ainda não havia escapado.
Clem respondeu que, enquanto estivesse disfarçado como humano, pretendia esconder seus verdadeiros poderes até Luna estar pronta para se tornar o próximo rei. Por isso, estava deixando que as coisas seguissem seu curso. Além disso, ele queria entender melhor o mundo humano e descobrir por que aquelas pessoas tinham sido sequestradas. Então, decidiu não fugir. Alicia, percebendo o quanto ele estava tranquilo, tentou alertá-lo. Disse que todos ali tinham sido capturados por bandidos e que provavelmente seriam vendidos como escravos. Mas também pediu que ele não julgasse os humanos com base nas ações dos bandidos, porque esses eram os piores entre eles. Não demorou e a carroça chegou ao esconderijo dos bandidos. Lá, separaram os cativos, homens de um lado, mulheres e crianças de outro. Um dos prisioneiros tentou fugir, o que fez Dagarn, um dos líderes do grupo, sorrir, como se aquele sujeito tivesse acabado de comprar uma passagem direta para o fim da linha. E estava certo. Poucos segundos depois, outro bandido lançou uma adaga nas costas do fugitivo, matando-o na hora. Com o problema resolvido, Dagarn aproveitou para deixar o aviso. Quem tentasse fazer o mesmo, teria o mesmo destino. Em seguida, olhou para Alicia e disse que ela iria com ele. Nem deu tempo dela responder. Ele já a puxava em direção a uma das casas. Enquanto isso, Clem observava sem saber ao certo o que fazer, até que uma mulher chamada Carmy se aproximou. Ao notar que ele estava segurando um bebê, pediu que sua serva, Nell, cuidasse de Luna. Além de outras tarefas, Nell também era responsável por amamentar os bebês que os bandidos capturavam. O esconderijo dos bandidos ficava numa pedreira, e no fundo de um poço havia um lago. No fundo desse lago, repousava uma antiga espada de lâmina vermelha, protegida por uma criatura misteriosa. Dagarn levou Alicia até Vroco. Vroco era o líder provisório da gangue dos Corvos, já que o verdadeiro chefe, Zazak, estava ausente. Ele aparentemente tomou o controle à força, mas ninguém se atrevia a contrariá-lo por causa de sua fera de estimação, Betty, que era capaz de despedaçar qualquer um com facilidade. Alicia reconheceu a criatura. Era um troll do oeste, e ficou surpresa por Vroco tê-la domesticado. Vroco se comunicou com Betty, e a criatura respondeu que queria brincar com um homem. Ele disse que escolheria um para ela, mas antes disso, explicou a Alicia o motivo de tê-la levado até seu escritório. Os bandidos haviam conseguido todos os cristais mágicos que ela havia coletado na base de Clem. Vroco também sabia que aqueles cristais vinham da Montanha da Lua, o lar de Clevates. Diante das provas e da forma como Alicia manteve a calma diante de Betty, ele concluiu que ela fazia parte do grupo dos 13 heróis enviados de Hyden para derrotar Clevates. Supôs que ela estava voltando para Hyden com aquele saco de cristais. Então, veio a notícia. A capital real já havia sido destruída por Clevates. Mas para os Corvos, isso era uma boa notícia. Vroco revelou que possuía uma lâmina avermelhada, a famosa espada Mana Hiderita, que apenas a realeza de Hyden sabia como forjar. A que ele tinha, porém, era uma falsificação. Sua gangue vendia essas espadas falsas para quem não sabia notar a diferença. Com a destruição da família real, o valor das espadas Hiderita falsificadas dispararia. Seria uma mina de ouro. Porém, Vroco estava atrás de algo mais valioso. A espada verdadeira, forjada pelos reis de Hyden e entregue aos heróis. Ele estava convencido de que os outros heróis já haviam morrido nas mãos de Clevates, e que Alicia só tinha sobrevivido porque fugiu e abandonou seus aliados. Então, ele quis saber onde estava a arma dela, e as dos outros heróis. Como Alicia se recusou a dar qualquer resposta, Vroco ordenou que Dagarn e Sachi a levassem até a base de Clevates para procurar pelos tesouros. Dagarn sugeriu que talvez fosse melhor usá-la para recuperar outro tesouro que já estavam buscando, mas Vroco decidiu manter o plano atual. Ele ainda disse a Dagarn e Sachi que podiam cansar Alicia um pouco antes da viagem, só para garantir que ela não criasse problemas. Enquanto isso, Clem estava trabalhando como garçom na estalagem administrada por Carmy. Vários bandidos tentavam se aproximar dela, mas o que realmente chamava a atenção de Clem era Nell, que naquele momento estava alimentando Luna. Além de cuidar das crianças, Nell também atuava como garçonete e era constantemente atormentada pelos bandidos. Clem servia a comida sem reclamar, e muitos achavam impressionante a forma como ele trabalhava. Carmy, por outro lado, sentia algo estranho nele. Presumia que Clem fosse um orc, por causa dos chifres,
mas a pele muito clara e o olhar intenso pareciam os de um assassino. 2 bandidos começaram a provocar Nell e acabaram a arrastando para longe. Passaram a noite fazendo coisas erradas com ela, e quando terminaram, deixaram seu corpo cheio de marcas. Nell não reclamou. Simplesmente se levantou e voltou para alimentar Luna, como se aquilo fosse parte da rotina. Logo depois, os 2 bandidos começaram a se sentir mal. Caíram no chão tomados por uma fraqueza repentina e logo foram engolidos pela sombra de Clem. Nell chegou para alimentar Luna e a encontrou no colo de Clem. Não fazia ideia do que havia acontecido com os 2 homens e nem parecia se importar. Apenas pegou Luna e foi para um galpão dar de mamar. Clem foi junto e se sentou ao lado dela, pedindo que contasse sobre si mesma. Queria saber se ela também era dos corvos e o que exatamente eles faziam. Clem disse que ela podia falar enquanto alimentava Luna. Estava apenas curioso, mais nada. Nell contou que sempre viveu ali. Aquela vida era tudo o que conhecia. Nunca teve pai e só lembrava da mãe de costas. Observava de longe os homens se aproximarem dela, tratando-a como escrava. Aos 12 anos, sua mãe desapareceu. Não sabia se tinha morrido ou fugido. Só sabia que, naquela noite, enquanto comia, alguns homens apareceram e a agrediram. A partir daí, sua vida virou um inferno. Percebeu que era a mãe quem a protegia. Foi espancada todos os dias e teve que viver como um animal. Só ficou um pouco mais suportável quando conheceu Carmy. Ela lhe ensinou que a única forma de lidar com os homens era agradá-los até que fossem embora. Decidiu seguir os conselhos dela e aprender a sobreviver. Não conseguia ser como Carmy, mas reconhecia que sua vida tinha melhorado. Agora tinha trabalho e podia alimentar outras crianças com seu leite. Para ela, isso já bastava. Clem ficou curioso. Queria saber como ela ainda produzia leite se não tinha filhos. Nell revelou que já havia engravidado, mas seu bebê nasceu morto. Ela se lembrava de como se sentia viva quando o bebê se mexia dentro dela. Aquilo era o que lhe dava força. Mas quando nasceu e não chorou, ela desabou. Quando as parteiras disseram que o bebê estava morto, ela sentiu como se estivesse afundando num vazio. Achou que morreria também, e estava conformada com isso. Para ela, morrer significava reencontrar o filho, mas de repente, sentiu algo aquecer por dentro. Abriu os olhos e viu uma criança de 6 meses se alimentando do seu leite. Sentiu que tinha um novo propósito. Pegou a criança no colo e a alimentou. E isso a fez querer viver de novo. Depois disso, vieram outras crianças, e ela amamentou todas. Isso era o suficiente para deixá-la feliz. Revelou que teve mais 2 filhos, mas também nasceram mortos. Clem ficou grato por ela ter compartilhado tudo aquilo. Perguntou se ela aceitaria segui-lo como ama de leite de Luna. Disse que não confiava nos humanos, mas que não via razão para duvidar dela. E como Luna se sentia bem ao lado dela, seria uma grande ajuda. Clem ofereceu a opção. Queria seguir com ele e cuidar de Luna, ou preferia continuar ali e ser maltratada por aqueles vermes. Nell sabia que era uma proposta tentadora, mas recusou. Disse que gostaria que fosse diferente, mas não podia ir com ele. Afinal, ele também era um escravo. Além disso, precisava continuar ali para cuidar das outras crianças que viriam. Devolveu Luna e se despediu. Enquanto isso, os bandidos levaram Alicia até uma ponte e mandaram que ela seguisse. Quando chegou ao meio, parou e olhou para baixo. Acharam que ela pensava em pular e disseram que não sobreviveria à queda, mas ela estava apenas observando o rio à frente, reconhecendo o lugar. Antes que dissesse algo, informaram que aquele era o rio onde o herói lendário Corduar morreu. Era exatamente o que ela suspeitava. Ali, um dos escravos decidiu que entraria no rio. Disse que, se conseguisse recuperar o que procuravam, queria ser libertado com a esposa. A mulher o encorajou, lembrando os bandidos da promessa. Mas assim que pulou, monstros surgiram e o devoraram. Alicia sabia que ele nunca teria sido libertado. Naquele poço havia criaturas aquáticas chamadas arvenses, que viviam ali há 300 anos por causa de uma enchente. Nem mesmo Corduar, o maior herói da época, conseguiu vencê-los. A espada lendária, divisora de fluxo, estava lá no fundo, mas pegá-la era impossível. Alicia chamou os bandidos de desgraçados por mandarem o homem para a morte, sem sequer uma corda para trazê-lo de volta. Dagarn respondeu que ela parecia não entender sua situação. Era uma escrava agora. E logo à frente, havia um grupo ansioso para ver uma heroína gritar como um porco. Pito se aproximou pulando na ponte, ameaçando rasgar a roupa dela ali mesmo.
Mas antes que pudesse chegar perto, Alicia deslocou o próprio ombro e agarrou a cabeça dele. Em seguida, o lançou para o lado, fazendo com que cortasse a corda da ponte. Os dois caíram. Enquanto caía, ela se lembrou das palavras de Clem. Se o sangue dele corria em suas veias, então agora ela não poderia morrer. E assim terminamos o segundo episódio do anime Clevatess. Se quiserem os próximos episódios, deixem nos comentários. Falou e até a próxima! Acabou, pessoal!